na linha do que o Steve Jobs fala, que os pontos se conectam olhando para trás. Quando eu olho para trás esses 7 anos, é absurdo de onde a gente saiu para onde a gente tá. Então, assim, lógico que, né, falar de legado é ousadia demais, mas tem um fator de transformação importante que dá para ver. A própria série que a NSTech fez, né, contando a logística numa perspectiva de mais longo prazo, né, contando o cenário macroeconômico, como as coisas foram acontecendo, você percebe isso, assim, que tem um capítulo de transformação nesses últimos, sei lá, 7, 8, 10 anos muito grande. E realmente a gente vê isso. E aí, cara, eu falo pra todo mundo que tá longe, que é a valorização do profissional, né? Assim, a gente como profissional acaba sendo muito valorizado. Sei lá, isso que a gente tá fazendo aqui hoje é impensável lá atrás, assim. Os caras vão me chamar num podcast pra falar de logística, assim. Quem quer parar pra ver isso na época? Era impensado. Então, mais 100 episódios, né, cara? Assim, mostra o quanto, cara, é perene e realmente, cara, a chave mudou. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NS TechCast, o nosso podcast para falar com profissionais que inspiram outros profissionais aqui do nosso setor de logística. Eu sou Marco Guapo, CEO e editor da Mundo Logística. Quem vai me acompanhar hoje aqui nesse papo é o Eduardo Oliveira, vice-presidente de Sales e Customer Success da NSTech. Edu, obrigado pela presença aí. Tamo junto, muito legal ter aqui com o Fred. E hoje o bate-papo é sobre algo que todo mundo que compra online já sentiu na pele, mas nem todo mundo entende o que acontece por trás, né? Vamos falar de nível de serviço, o que separa quem promete de quem entrega, como é que a tecnologia e planejamento sustentam isso em uma escala muito maior, e o nosso convidado tem experiência de sobra nisso. Eu tenho a honra de receber aqui o Frederico Rezec, VP de Transportes do Mercado Livre. Fred, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Marco. Cara, obrigado pessoal do NSTech em geral. Prazer estar aqui com vocês para mais um bate-papo. Tive aqui o ano passado, então acho que é legal a gente poder aprofundar ainda mais nos temas. E, cara, espero que a gente possa trocar bastante coisa legal aí. Sem dúvida. Obrigado Isso é bom demais. De novo. Até que um ano no Mercado Livre acontece muita coisa, né? A empresa que mais cresce a cada trimestre, cara, um ano é uma vida lá dentro, não? A gente fala que é vida de cachorro, um ano valendo 7. Cara, e legal que você comentou, assim, o Meli vem de 20 trimestres crescendo acima de 30%. Absurdo. Absurdo. É uma loucura, assim, um ritmo insano. Mas, enfim, é o que eu falo, que de tédio a gente não morre, então tamo bem. Ô Fred, só para não fugir do nosso protocolo aqui, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos, assim. Legal. Quem não conhece o Fred, quem é o Fred? O que você pode dizer? Cara, sou o Fred, tenho 36 anos, sou natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou engenheiro de produção, formado na Federal Fluminense. Carreira toda em logística, passei pelo Grupo Abril, trabalhei na Kraft Heinz 5 anos no Brasil e no México. E tô no Mercado Livre tem 7 anos aí ajudando a democratizar o comércio, os meios de pagamento. Mais o comércio que os meios de pagamento, é verdade, mas, cara, ajudando nesse desenvolvimento e no crescimento da rede logística do Mercado Livre aí desde do período pré-pandêmico, digamos. Legal. O Fred só tem 36 anos, gente, então... já fez coisa pra caramba, hein, Edu? E eu vou te ser sincero, se eu fui olhar hoje, relembrar um pouco da tua história no LinkedIn, cara, é meteórico dentro do Mercado Livre, é muito legal. Eu acho que assim, falo que, cara, sorte tem que se unir com um pouquinho de preparação, mas acho que o timing me ajudou muito, assim, acho que eu cheguei num timing que a companhia estava investindo muito. Falo que os 7 meses antes da pandemia foram fundamentais para eu aprender, entender a cultura do Meli e, cara, entre visitas na Argentina, entender um pouco, que era um mercado naquele momento mais desenvolvido que no Brasil, principalmente do ponto de vista de operações, foi fundamental. E acho que depois foi aproveitar a escala, né, assim, aproveitar a oportunidade que a companhia estava dando, cara, se conectando muito com os times de produto e tecnologia. Acho que assim, a gente, né, trabalha muito com essa mentalidade de escalar com tecnologia e me adaptando, assim, eu falo que nesses 7 anos acho que foram pelo menos uns 3 Melis diferentes, e acho que resiliência e adaptabilidade, assim, então acho que na minha história de vida, assim, sempre foram algo que né, me ajudou a crescer, né, aproveitar as oportunidades, então acho que a companhia acreditou também, então agradecer, mas tá sendo legal. Bacana.
Ô Fred, mas antes disso você passou pela Craft também, Foi, né? foi. E que me chamou a atenção aqui é que você tocou operação Brasil e México. Aham. Como é que foi? Você morou um tempo aqui no Brasil, morou no México, Foi. e como é que... Assim, os países são muito diferentes, né? Mas, assim, quais os maiores desafios lá e aqui? Como é que foi isso? Foi muito legal, cara. Assim, eu entrei na época Heinz ainda, antes da fusão com a Kraft. O 3G tinha comprado a Heinz há 1 ano, né? E eles estavam lançando o primeiro programa de trainee aqui no Brasil. E eu vinha de 2 anos no Grupo Abril, já com entendimento, assim, era meu primeiro emprego, já com entendimento de que eu gostava bastante de logística, mas eu queria viver num negócio que, cara, tivesse uma ambição, num business que, né, tivesse uma ambição de crescimento maior. Naquele momento, parte de publicações ainda já estava sofrendo ali as consequências da digitalização, principalmente. E a cultura do 3G era algo que me chamava atenção na época, assim, uma cultura de muita autonomia, de senso de dono. E eu falei, cara, acho que faz sentido dar esse passo. E aí aqui no Brasil foi meio que participar de um momento de um 3G que estava meio que construindo bases, implementando cultura e meio que reconstruindo a operação logística. E é legal porque isso também se conecta quando vem para o Mercado Livre, no sentido de... Eu chego no Mercado Livre também num momento de muita construção. Então ter vivido isso um pouco aqui no Brasil pela Heinz foi um insight valioso. E daqui eu vou pro México para fazer um turnaround na Operação do México, na verdade. Assim, a Operação do México estava bem colapsada, eles estavam fazendo uma troca de operação própria para 3PL, fazendo implementação de SAP, estavam prestes a implementar o SAP. Todo mundo sabe quão dolorido é. E com uma reestruturação de equipe. Então, eu meio que cheguei tendo que fazer uma adaptação cultural, entender o país, porque a topologia é bastante diferente da do Brasil. O ways of working também do México é muito diferente do brasileiro. Acho que a gente tem muito mais um tema de flexibilidade, adaptabilidade. O mexicano ele é mais by the book, um pouco mais americano nesse sentido, assim. Então você tinha que dar as coisas muito mastigadas. E o idioma, né? Assim, eu não era tão fluente em espanhol na época também, então... Cara, os primeiros 3 meses foram divertidos, vamos dizer assim. Mas eu acho que essas foram as principais diferenças. Mas foi legal porque, cara, em 1 ano, assim, a gente conseguiu mudar da água pro vinho, assim, a operação. Viramos referência, a América Latina a gente começou, cara, a ser número 1 no playbook. Cara, reconstruímos o time quase que do zero, assim. Desenvolvemos um 3PL, que não era um 3PL grande, né? Que a gente botou uma DHL lá pra operar e a coisa foi sozinha. A gente pegou um cara menor e foi desenvolvendo ele junto com a gente. Então foi muito legal. E aí, no final desse processo, foi quando o Mercado Livre me encontrou e a gente começou a conversar. Eu no México. Você estava no México? Eu estava no México. E aí a gente começou a bater um papo. Era uma conversa para ir para uma área mais de engenharia de transporte. O Mercado Livre ainda estava entendendo como que seria a rede logística. Só que no meio do processo, o pessoal acho que entendeu que eu tinha um perfil mais de tocar a operação mesmo, de estar um pouco mais no front, de liderando as operações. Eu falei, cara, quer dar uma pivotada nesse processo, a gente vai para outro caminho. Eu falei, vamos nessa. E eu fiz 12 entrevistas antes de entrar no Mercado Livre. Eu falei que eu entrei no Mercado Livre conhecendo todo mundo, quase, porque a companhia naquele momento ainda era menor. E aí eu entro lá para começar a trabalhar. A gente tava conversando sobre o Basoy, né, cara? Eu começo a trabalhar lá com o Basoy, olhando toda a parte de Force Mile e Cross-Dock. Mas, cara, a experiência na Craft foi fantástica. Principalmente de entender o que é uma cultura forte, desenvolvimento de gente, autonomia, ownership, cara. São valores, assim, que eu carrego muito forte até hoje. E a experiência México? Hoje a gente tem operação no México também. E a sensação que dá, putz, são muito parecidos. Não são, né? Não, cara, não são. Acho que em vários aspectos. Acho que, primeiro, a topologia mexicana é diferente da brasileira. Você tem uma concentração muito grande no que eles chamam lá de Triângulo de Ouro, que é Cidade do México, Guadalajara, Monterrey. Que é a concentração, 80% do PIB mexicano tá nessas cidades. E aí você começa a ter perda de densidades em algumas zonas como o sudeste mexicano ali, região de Quintana Roo, perto ali de Cancún, né, Mérida. Você vai pro nordeste ali, cara, mais para cima de Jalisco, você começa também a ter uma proximidade ali da fronteira com os Estados Unidos, mas numa zona com uma periculosidade maior de cartel, narcotráfico, que é bem difícil. Infelizmente, talvez isso é o que nos una mais com eles. Né? Hoje em dia, cada vez mais, infelizmente. Você tem o Golfo Mexicano com muito problema de clima. Então, assim, você tem lá 1, 2 furacões por ano que você tem que acabar tendo que lidar com esse tipo de intempérie. Então, é uma realidade diferente no que diz respeito à topologia e adaptação.
O mercado de transporte no México, minha primeira sensação era um mercado muito mais organizado. Então, tem mais empresas grandes trabalhando, você tem desenvolvimento. Naquela época, o Brasil ainda estava crescendo nisso, mas o que eles chamam lá de paqueteria. Então, são, né, pequenos couriers de distribuição super granular, que no Brasil ainda não estava bem desenvolvido, quase não existia. E isso lá já era muito desenvolvido, muito vindo também ali dos Estados Unidos, né? E várias empresas locais também nesse sentido. E você tinha players americanos bem estabelecidos ali e alguns players europeus também. Então, você tinha que se preparar estrategicamente muito mais. Esse foi o meu sentimento quando eu cheguei. Tanto que eu lembro que no primeiro final de ano eu sofri com indisponibilidade de carro assim enorme, porque eu cheguei lá em outubro para novembro, mais ou menos. Então não tive tempo de preparar aquele final de ano e foi duro. E eu lembro que no ano seguinte a gente começou a fazer preparação de contratação, forecasting. Você tá louco? Cara, de novo não. Eu falo, cara, eu apanho, mas da mesma coisa 2 vezes não. E aí a gente, começou a fazer o planejamento no final do ano em, cara, fevereiro, março, para justamente assegurar a capacidade. Coisa que no Brasil, eu vivia aqui no Brasil na Craft na época entre 2015 e 2017. Era um período meio que pós todo aquele subsídio de compra de caminhões, lembra? Sim, o frete no Brasil acabou meio que despencando. Pré-greve. Pré-greve. Isso aí. Pré-greve. E então assim, a gente não sofria com indisponibilidade. E além disso, a base nossa principal era em Nerópolis, que fica ali 35 km de Goiânia. Então era frete de retorno. Então você imagina. Todo mundo subia, ninguém tinha carga para voltar, eu tinha carga para descer. Aí é lindo. Então era lindo, assim, eu pagava o menor frete possível, não sofria com indisponibilidade e fazia o que eu queria quase. Com pouca concorrência, assim, para a indústria, você tinha, sabe, Unilever, tinha uma indústria ou outra ali de cosmético, mas não era grande a concorrência. Então, isso foi muito diferente, assim. E um pouco do que eu falei da parte da mão de obra, assim, a mão de obra com um perfil muito diferente da brasileira, que você tinha que mastigar muitos processos, entregar muito procedimentado as coisas, para que o time de fato entendesse e cumprisse. Enquanto no Brasil você dava mais um guide, tem meio que o cara. Eu não gosto muito disso hoje em dia, porque, cara, você percebe que na escala isso não funciona, que é o tal do jeitinho brasileiro. Acho que esse é o lado bom do que eu trouxe de volta do México para cá, que assim, eu tento ser muito processual quando a gente, né, nesses processos de construção. Claro que com flexibilidade, com resiliência, mas acho que isso tudo foi uma bagagem bacana que eu trouxe de lá para construir processos, assim. Mas aqui no começo, ainda mais que eu estava muito no começo de carreira ainda, era muito mais autonomia. Vamos encontrar uma maneira de fazer e funcionava. Legal. O Fred, aí você veio pro Mercado Livre. Como é que foi tua carreira lá de 2019, né? 2019 até agora. O que você já fez lá? Cara, eu entrei na época para liderar as operações de cross-docking. Para o mercado a gente vende isso como operações de coleta, né? O pessoal conhece como operações de coleta. Então, o Mercado Livre, acho que é legal contextualizar. Nossa função da logística lá basicamente é conectar vendedores com compradores, né? E tem 4 maneiras que a gente faz isso. A maneira mais conhecida, que foi como o Mercado Livre começou, é o que a gente chama de dropshipping, né? Então, basicamente, o vendedor faz a venda dele, a gente libera uma etiqueta, ele prepara o pacote, leva numa agência naquele início dos Correios, majoritariamente. E os Correios faziam toda a logística até o comprador, e a gente dava basicamente um front-end de acompanhamento e um serviço de pós-venda. E era isso. Assim começou a logística do Mercado Livre. E aí a gente entendeu que a gente precisava, né, começar a gerar valor dentro desse processo, e a gente construiu outras 3 maneiras de conectar esses caras. Uma maneira é o que a gente chama de coletas ou cross-docking, que é o vendedor, ele vende o produto dele na plataforma, a hora que essa venda acontece, a gente, né, ele tem ali que subir a nota fiscal dele dentro da plataforma, a partir dali a gente faz a liberação da etiqueta e faz todo um processo de coletas. Então são carros de primeira milha de diversos tamanhos, fazendo principalmente milk run entre os vendedores, coletando tudo que eles venderam no dia, passa o dia inteiro coletando, leva isso no final do dia para uma operação de cross-docking, onde você faz a triagem desses pedidos por destino, e aí você faz a transferência, entrega, ou coloca isso na mão de um transportador comercial tradicional, e esse cara faz o peer-to-peer para a gente, para concluir a entrega. E a gente entendeu que esse processo ele era legal,
mas a gente era dependente do nível de serviço do seller, né? Ou seja, o produto ficava ali um tempo na mão do vendedor e eu preciso estimular esse vendedor ali com incentivos, óbvio, para que ele seja o mais rápido possível. Só que a gente percebeu que se a gente tivesse esse estoque na mão, a gente poderia ser mais rápido do que a gente era. Então aí nasce a ideia do fulfillment, que o Vergueiro com certeza, não sei se não passou aqui ainda, vai passar em algum momento, que é toda a área que o Vergueiro lidera dentro da companhia, né? Cara, a gente começou a abrir galpões logísticos, onde os sellers abrem filiais dentro da nossa operação, avançam esse inventário ainda sem vender para o nosso estoque, a gente armazena isso. E aí, quando a venda acontece, puta, a gente consegue ser mais rápido, porque lá eu coloco o meu SLA de picking, packing e toda a parte de distribuição, que aí ela é sinérgica com a operação de cross-docking até fazer a entrega. Então isso deu muita velocidade, isso começou a diferenciar muito o nosso serviço, é o tal do raiozinho lá do full, que todo mundo vê na plataforma, é basicamente isso, esse é o diferencial. Para mim é o filtro fixo já. É isso. Para mim é filtro fixo. É legal. Se não for full, não rola. Nem rola. Então a gente começou a trabalhar muito forte nisso. Quando eu entrei na companhia, a gente vivia um período de, cara, encher esses galpões, né? A gente tinha uma certa até ociosidade naquele momento, em 2019. Eu lembro que minha primeira semana no Meli, a gente tinha uma campanha que era Somos Todos Full. Basicamente, cara, a gente tinha uma lista de sellers que a gente tinha que ligar, todo mundo de todas as áreas, independente do que era, e começar a chamar vendedor e falar, cara, traz teu estoque, porque você não tá trazendo, o que você precisa. E cara, era ainda um mood muito startup ainda. Isso em pouco tempo atrás, isso. E aí, pô, a gente escalou pra caramba, cara, foi muito legal. E no meio desse processo, a gente entendeu que também existia uma oportunidade de logística por mobilidade, de micromobilidade principalmente. Que era o quê, cara? Como é que eu conecto vendedores e compradores que estão próximos? Os caras estão na mesma região metropolitana, às vezes no mesmo bairro, ou próximos, de certa forma. E a gente criou um serviço que a gente chama de Flex. Esse serviço, ele basicamente é a gente ofertando soluções de mercado de transportadores ou um próprio vendedor que tem a sua própria logística, né, através de um motoboy ou através de uma logística própria, fazendo uma entrega com um corte, vamos dizer, no mesmo dia e garantindo essa entrega no mesmo dia no dia seguinte. Então, é uma logística rápida, que de certa maneira, com relação à promessa de entrega, compete com fulfillment, mais direta, que não passa por nenhum galpão logístico do Mercado Livre. Ou seja, mas para o usuário que está comprando é o mesmo movimento, é transparente. Você nota, a decisão do algoritmo de vocês se vai usar o full ou se vai usar... Dentro do search, quando você coloca lá a busca por um determinado item, ele vai aparecer com alguma lógica ali de busca das ofertas mais rápidas que a gente tem. Se você tem alguém próximo, um vendedor próximo, aquilo vai estar disponível para você poder consumir de certa maneira e acessar. Então, sei lá, aqui em São Paulo, para mim é bastante comum eu comprar via Flex. Qual que é o diferencial? Muitas vezes na entrega no mesmo dia, a depender da proximidade que esse cara tem em mim ou da logística que esse cara tem do meu destino, do meu endereço, ele consegue oferecer um horário de corte mais tardio do que do próprio fulfillment, por exemplo. Entendi. Que, sei lá, majoritariamente está em Cajamar, por exemplo. A gente tem galpões em outros lugares, mas pensando como um exemplo aqui. E aí isso traz um diferencial competitivo e um complemento tanto de portfólio quanto de promessa de entrega interessante. E isso escala bastante, sim, a gente começou a ver uma escala legal. No Brasil, ainda é um mercado que a gente está desenvolvendo, mas, por exemplo, na Argentina, um dos principais canais de venda é o Flex. Então, é algo que os vendedores de coleta trabalham como um complemento de portfólio muitas vezes. Então, o cara está no cross-docking e no Flex. Então, no Flex ele coloca lá uma entrega mais rápida e no cross-docking ele acaba direcionando, vamos dizer, uma curva de inventário que eventualmente ele não consegue cumprir, né, com o serviço ali do Flex. A geografia da Argentina ajuda também, né? Ajuda. É muito mais concentrado também. Você tem uma concentração muito maior. Então, sei lá, a região metropolitana de Buenos Aires, diferente de São Paulo, sei lá, deve acumular 60%. Esse número não é preciso, mas assim, eu imagino que deva ter ali por volta de uns 60% de origem e destino. Então tem uma concentração muito maior do que a do Brasil. Ainda que em São Paulo você tenha muita oportunidade, né? A gente pega as praças de São Paulo, Rio, BH, Salvador, Brasília. A gente tem uma penetração legal de Flex. Então vira meio que um complemento. Então dessas 4 maneiras a gente começa a chegar.
E aí, voltando na tua pergunta, que eu dei uma volta grande para chegar lá, mas acho que era legal contextualizar. Eu entro para liderar a operação de cross-docking coletas no Brasil. Naquele momento, uma operação que fazia 80 mil encomendas dia, com 3 centros de distribuição. Que, cara, sei lá, a gente deve fazer 80 mil numa operação pequena nossa hoje. Então, vivi 2 anos praticamente escalando esse modelo, né, internalizando muito do volume de dropshipping para dentro de casa, né? Na paralela, a companhia estava desenvolvendo toda a malha de distribuição de last mile, que a gente chama de logistics, que é a nossa rede de distribuição final. E com isso a gente começou a reduzir muito a dependência de dropshipping, melhorar muito o nível de serviço. A gente começou a ver uma redução drástica de promessa de entrega, porque a gente via que a nossa rede conseguia performar mais rápido do que o serviço que a gente tinha em drop naquele momento. E conforme a gente foi ganhando escala, a gente foi reduzindo muito custo, né? Então, a gente começou a ter o que a gente fala que na logística às vezes é meio impossível. Não fala que é um trade-off, todo mundo fala que é um trade-off, mas a gente começou a ganhar nível de serviço, começou a melhorar prazo de entrega e melhorar custo. E aí isso, cara, ganhou uma potência gigantesca ali. E aí quando a pandemia desembarcou, isso foi chave, assim. A gente, cara, começou a rampar, escalar. E aí foi um período de 2 anos que a gente passou, cara, abrindo operação, colocando gente para dentro, criando liderança, montando processo, melhorando sistemas. E isso foi 2020, 2021, principalmente, assim, com uma intensidade muito alta. Tem umas passagens legais, assim, na cabeça que vem que, tipo... Eu lembro eu sentado, às vezes, com os parceiros que operavam com a gente, Tripiel, etc., os caras me perguntam, cara, Fred, quantas pessoas eu coloco para operar semana que vem? Eu falo, cara, quanto você consegue contratar? Coloca para dentro, porque, cara, a gente chegava a crescer 3 dígitos na semana, assim, era uma coisa de louco na semana. E a gente não tinha muita ferramenta de controle de capacidade, então não era que eu escolhia quanto ia chegar, chegava o que, cara, chegava. E a gente foi meio que crescendo e se adaptando nesse contexto, assim, foi muito, muito legal. E aí, putz, minha carreira escalou nesses primeiros 2 anos, cara. Eu entrei como gerente de operações de cross-docking e 2 anos depois, essa operação ela tinha, sei lá, crescido mais de 10 vezes. E eu tava já como gerente sênior, tocando praticamente a mesma coisa, com uma estrutura que saiu de 3 CDs para, sei lá, 17 CDs naquela época. Um time de 15 pessoas virou um time de, sei lá, 1.000 pessoas. As operações que eram todas terceirizadas, a gente já tinha alguma operação própria aqui ou ali. E então foi um período de crescer, escalar muito rápido e desenvolver o básico dos produtos, né, e tecnologias. E aí em 2021 para 2022 a gente começa a entender que a gente precisava começar a conectar toda essa malha que a gente tinha criado, porque estava ficando complexo também, né? A gente começou a ter muitos centros de distribuição e a gente não estava necessariamente sendo mais efetivo nessas conexões. Aí a gente começa uma etapa de redesenho da rede, de reconexão da rede, de entender como gerar eficiência e otimização. E aí 2022, 21, final de 21, 22 e 23, a gente passa assim, focando muito em tirar eficiência, em melhorar a produtividade, em, cara, escalar com menos recurso. Já num período pós-pandêmico, um período também onde o apetite por investimentos em retorno não era tão grande quanto quase uma bolha ali de startups que a gente viveu no período da pandemia, né? E na logística, cara, apareceram várias. E a gente começa a trabalhar muito forte nisso. A gente cria um hub grande de consolidação que a gente chama de sortation center para poder gerar eficiência nas rotas de transferência, que era algo que a gente, né, não tinha feito ainda. Então, a gente começa a, né, melhorar muito nesse sentido, onde a gente sabe que sobre rodas é onde estava a principal oportunidade de custo. A gente começa, cara, a melhorar muito a eficiência em last mile, desenvolve a plataforma de crowdsourcing como uma alavanca de eficiência também, e de flexibilidade e resiliência de capacidade, porque a gente seguia crescendo num ritmo importante, mas já num patamar de escala maior. A gente passou por revisões de tabela de frete, tanto em first mile quanto em last mile. A gente remodelou muito a estrutura do time, então a gente tinha um time que se dividia entre um olhar para first mile e cross-docking como uma primeira milha, vamos dizer assim, da rede,
e Last Mile e Service Centers, que são, né, os hubs de distribuição de Last Mile. E a gente rompe um pouco com essa lógica, cria uma lógica mais de operações e transporte sobre rodas para, né, justamente poder buscar o último detalhe da eficiência de cada uma dessas etapas e melhorar o desenvolvimento com tecnologia e focar muito no desenvolvimento com tecnologia nesse sentido. E a gente cria uma control tower, coisa que a gente não tinha antes. Então a gente centraliza a roteirização, a gente passa por um processo de criação e centralização do monitoramento, que também antes estava descentralizado. A gente cria pela primeira vez uma centralização das áreas de planejamento e capacidade, que também a gente não tinha. A gente começa a desenvolver as ferramentas de capacidade, né, com um pouco mais de sofisticação, as ferramentas de desenho de rede com mais sofisticação. Então, tudo isso vai contribuindo para que a eficiência vá crescendo dentro da companhia. E eu acho que meio que separei entre duas etapas, né, uma de escala, uma de geração de eficiência. Acho que nesse período também a gente vê uma transformação importante no cenário competitivo. Né? Quando a gente chega lá nessa primeira etapa, os competidores muito focados em competidores locais, com Americanas, Magalu, Via Varejo. E nesse meio do caminho, algumas dessas companhias vão perdendo um pouco de tração. E a gente vê o desembarque de... A Amazon sempre teve aqui, mas talvez nesse momento ainda com um pouco menos de apetite ainda no Brasil. Mas eu tenho uma dúvida. Elas perderam tração ou a Meli que teve uma tração gigante demais? Eu acho que... sabe? Porque, na verdade, começou a ficar muito onipresente, né? A gente acho que foi... A gente ganhou muito market share nesse período, né? Mas ainda era uma competição bastante acirrada. Eu acho que a crise da Americanas, ela obviamente abriu uma oportunidade de mercado que a gente conseguiu entrar num vácuo legal. Acho que todo mundo ganhou um pouco, mas a gente conseguiu ganhar bastante, assim. Foi um período que a gente ganhou bastante participação de mercado. E eu acho que a gente soube surfar muito o ganho de escala, gerando essa eficiência, mas sem perder o nível de serviço. Um pouco do que a gente conseguiu equilibrar bem, assim, sabe? A gente conseguiu transformar em escala em manutenção de nível de serviço, melhora de nível de serviço e proposta de valor para o usuário, assim. Acho que isso é algo que o Mercado Livre está no nossa cultura, é um dos pilares culturais nossos, que criamos valor para o usuário. E, de fato, acho que a gente viu uma transformação. E a gente viu a chegada de players estrangeiros, né? Daí a gente viu a chegada dos asiáticos, né? Shein, Shopee, TikTok, né? Chegando um pouco mais forte agora, investindo um pouco mais forte agora. A Amazon, acho que também trazendo mais repertório para dentro de casa. A Ali. Então acho que foi mudando um pouco esse cenário competitivo. E a proposta de valor que esses players foram trazendo também fez com que a gente também começasse a pensar, né, de uma maneira diferente, assim, a gente precisava revisar também um pouco o modelo, transformar ou complementar o portfólio de oferta que a gente tinha. Então você começa a ver um crescimento muito grande do frete grátis, né? Então a gente no ano passado lança o frete grátis a partir de R$19 como uma alavanca de complemento também de portfólio logístico na oferta de valor, na proposta de valor. Ainda que muito reconhecidos pela velocidade da entrega, a gente entendia que tinha espaço para uma psicologicamente isso pega muito no brasileiro, né? Muito e assim, ficou claro que existia um espaço para uma proposta mais flexível no que diz respeito à velocidade, mas, cara, com a valorização do frete grátis. Então, a gente aposta muito nisso, vem apostando muito nisso. E acho que, cara, a gente tá muito vivendo esse momento, assim. Eu falo que agora, né, no meio dessa trajetória, eu acabei assumindo como diretor de operações, naquela retransformação das equipes. Foi quando eu viro diretor da companhia. E aí começo a tocar as mais de 100 operações, tanto de cross-docking quanto de... A gente chama de service center, que são os hubs, os cross-dockings de last mile, vamos dizer assim. Sim. E eu começo a liderar esse time, cara, gigante em quantidade mesmo, assim, né? Um desafio enorme com pessoas e né, processo, acompanhamento, cumprimento de SLA, produtividade. E no final de 2022 eu assumo como head de transportes, olhando praticamente toda a cadeia logística, tirando só o que é fulfillment. Então, estou nessa posição tem 4 anos, crescendo muito na escala também, acho que, cara, surfando um pouco desse crescimento em escala, agora como vice-presidente, mas muito liderando essa transformação que a gente vem fazendo agora, né, nesse novo capítulo de competição. Então,
Acho que um long story short aí, não tão short assim, cara, passou por aí. Legal. Era e assim, qual o maior desafio de um VP de transportes, uma companhia que cresce tanto, com todos os desafios que a gente tem em transporte no Brasil, assim, o que você elencaria como os maiores desafios hoje para você? Cara, acho que o primeiro é gente. Sim, a gente vive um cenário complexo com relação a pessoas, e por mais que a gente esteja numa empresa de tecnologia, a dependência de pessoas ainda é grande para qualquer operação no Brasil. Assim, eu tive num evento quarta-feira com alguns heads globais de algumas empresas, num café que a DHL organizou, e, cara, quase que unânime o desafio de como manter o engajamento, a atratividade e a retenção desse público de base. Né? A gente está vendo aí agora as mudanças de legislação com relação à escala, que, né, acho que vem super em bom caminho para o trabalhador de forma geral, mas que traz um desafio para, né, a gente se readaptar ao cenário. Mas, cara, ser atrativo num cenário de muita oferta, de um mercado informal que segue grande, né? Segue crescente, e com uma rotatividade que ainda é muito alta. Então, tá todo mundo meio que brigando pelo mesmo espaço, é a sensação que a gente tem, sabe? E pelas mesmas pessoas. Então, cara, isso tá muito complexo. A gente vem trabalhando muito forte nessas frentes, revisando proposta de valor, personalizando as propostas de valor para cada região do país, entendendo que não. Se a gente olhar tudo como uma coisa só, vai ser, né, complicado. Então, acho que um exemplo clássico que todo mundo vive é Extrema, né? Você vai para Extrema, você tem, cara, você tem um shortage de disponibilidade de mão de obra enorme. Cajamar não tá ficando muito distante disso. Mas Extrema é fora da curva. Então, assim, são regiões de pleno emprego. O que é ótimo, de novo, do ponto de vista social, mas que traz um desafio enorme para quem está liderando as operações. Então, acho que esse com certeza, um dos principais desafios. Acho que a parte de infraestrutura é algo que a gente sempre acaba, né, trabalhando. Todo mundo que senta nessa mesa aqui fala. Acho que. Então... Mas acho que é um desafio dado para, assim, acho que a boa notícia, entre aspas, assim, é um desafio para todo mundo vive o mesmo desafio. Então. Nivela. Isso, de certa maneira, nivela a competição. Mas é algo que acho que a gente trabalha para fazer a nossa parte no desenvolvimento também, e, né, ajudar um pouco naquilo que a gente pode ajudar com relação a isso. Acho que a adaptação das regulações de forma geral é algo que a gente tem que estar se movimentando o tempo todo. Então, acho que mais do que assim, se é fácil ou difícil, é um desafio do ponto de vista de estar sempre, meio que se adaptando. Seja, né, frete mínimo, seja, cara, nova lei do motorista, né, a ADI do ano passado, então... 6x1, falando agora, e por aí vai. A própria 6x1, então são coisas que a gente tem que ir, cara, corrigindo a rota ali enquanto a coisa tá acontecendo, e quando você tem muita escala, isso se torna um desafio, obviamente. E eu acho que como trabalhar a complexidade da rede logística como um fator de diferenciação é um desafio enorme. Então, como numa rede que cresce, escala, tem, cara, cada vez mais operações e mais nodos que precisam se conectar para poder atender esses usuários, qual a maneira mais eficiente, mais rápida de fato, aonde eu coloco meu inventário, que proposta de valor faz mais sentido, e esses trade-offs começam a aparecer de maneira muito recorrente. E aí você precisa começar a saber o que você quer priorizar. Né? Onde, cara, você começa a ter algumas tentações, tipo, daqui eu posso ser mais barato, mas talvez eu destrua um pouco a proposta de valor, ou aqui eu crio uma baita proposta de valor, mas o investimento talvez seja muito caro, e aí começar a balancear isso é complexo, e de novo, num contexto onde a concorrência segue crescendo, sendo mais eficiente, tendo uma proposta de valor que vai cada vez, né, se aproximando mais da nossa, porque, cara, não é uma exclusividade. O diferencial competitivo da entrega rápida, se a gente não renovar ele todo ano, ele vence. Então, a gente precisa ser capaz de seguir se reinventando e sabendo que, cara, o que tá em frente joga também, né? Ou seja, quem tá em frente também tá jogando o jogo.
E não é um monopólio da logística que está acontecendo. Então a gente tem, cara, tem concorrentes aí de altíssimo nível que a gente tá o tempo inteiro, cara, trabalhando para andar na frente deles e competir com eles ali de uma maneira forte. Então acho que cenário competitivo nesse contexto de alta escala e crescimento, cara, faz com que a gente tenha que se mover rápido e adapte isso muito rápido também. Então, quando você fala de gente, né, Guapo? Nós acabamos de ter um encontro aí com 100 executivos de logística e gente e qualificação bateu muito forte. Bateu muito forte. A gente falava em infraestrutura, em custo de operação e gente pegou muito forte. 3 níveis. O primeiro, qualificação. Né? O segundo é o não interesse por alguns tipos de posição. Né? E o terceiro, motorista. Então, essa é uma dor que está muito forte. Né? Quando você fala em pessoas, você está pegando toda essa gama e tem ainda o que eu acho, 16 mil programadores, né? Ainda tem esse mundo também, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Legal, cara. Acho que, assim, quando eu falo desse desafio de gente, é tanto nas operações quanto para os motoristas. Então, o desafio de retenção, obviamente, a gente ataca de maneiras diferentes, mas ele está nos dois lugares. E quando a gente vai para motorista, talvez ainda pior, porque a gente trabalha num modelo asset light, então trabalho 100% com mão de obra terceirizada no transporte. E é a mesma coisa, assim, tá todo mundo brigando pelo mesmo cara, né? O mesmo motorista, é o mesmo cara que você tá ali fazendo entrega e hoje ele tá contigo, amanhã ele tá com o teu concorrente e você precisa trabalhar na experiência desse cara. Como é que você desenvolve a experiência do motorista? Então isso é algo que a gente fala muito com muita recorrência dentro de casa. A gente tem uma área de driver experience olhando só para isso, desde o tempo que esse cara passa no galpão, cara, como que é a experiência dele, o quão transacional isso é ou não, tempo que ele permanece lá dentro, que a gente sabe que isso, cara, influencia o quanto ele quer voltar ali ou não, como que o roteirizador, cara, ajuda ele de fato a ser mais eficiente na rua, o quão friendly é do ponto de vista de, cara, a interação que ele tem, como que a gente trabalha os problemas que ele encontra na rua e dá respostas rápidas para que esse cara possa se mover e ser também ágil, porque ele tem interesse de eventualmente fazer mais de uma rota por dia, assim, muitas vezes o cara trabalha na nossa plataforma em outra plataforma, você pega motoqueiros nossos, não é incomum o cara trabalhar no Mercado Livre e no iFood, por exemplo, então a gente foca muito nisso, tem times de produto e tecnologia dentro desses 16 mil desenvolvedores que você comentou, que estão ali trabalhando para a logística do Mercado Livre, obviamente não só do Brasil, mas da logística como um todo, e a gente segmenta isso por produto, por frente de trabalho, e esses caras trabalham, cara, ombro a ombro com a gente, da prancheta, do desenho, entendendo as dores operacionais e criando soluções para que a tecnologia resolva essas dores para a gente. Então, acho que essa é a parte mais legal, assim, a parte mais bonita do trabalho. Acho que é essa, assim, e isso é o que torna, de fato, a gente mais eficiente, cara, mais veloz, mais escalável, e consegue criar valor para o usuário, seja ele um comprador, seja ele um motorista, de forma geral. Então, a gente vem trazendo isso, obviamente, para dentro dos galpões, então, né, como que a gente melhora ali, cara, uma tela, como que a gente dá uma informação mais fácil, seja de qualidade, de produtividade para o representante que está ali operando com a gente, para que ele entenda como que ele está indo. Isso a gente vai usando como alavancas de retenção e atratividade e também de velocidade de ramp-up, né? Assim, hoje o cara que chega na operação nossa, ele consegue, cara, em alguns dias já tá produzindo como um cara experiente. Isso ajuda a gente a mitigar a alta rotatividade que ainda existe também. Então, são várias alavancas que a gente vai colocando para tornar isso um problema um pouco mais mitigado, mas não deixa de ser um desafio. Assim. É engraçado que cada ponto que a gente aborda, né, é uma soma de pequenas ações e todas calcadas na tecnologia, né? Essa visão do Meli de que tecnologia e logística são uma coisa só é muito impressionante. Você falando aqui agora, nada que você disse não envolveu tecnologia e um monte de microação. Né? Então não tem mágica, né? Não, comprar meio-dia e chegar ao final da noite em casa, cara. Né? A gente fala muito de. E no começo era engraçado, porque quando a gente começou lá em 2019, 2020, a gente começava a trazer muita gente de mercado, porque a gente estava crescendo muito rápido. E o pessoal chegava um pouco com viés de, cara, não, já fiz um Excel aqui, assim, assado. Então, assim, era quase que um letramento. Cara,
beleza, legal, mas é o seguinte, quando que você vai sentar com o time de produto, falar qual que é a dor e, cara, o que você imagina que pode ser uma solução? Porque nem sempre o que a gente falava que era a solução era o que eles desenvolviam, porque assim, o nosso time de produto e tecnologia é uma galera que conhece muito de logística, mas muito. E é impressionante, assim, você tava na mesa, às vezes o cara te trucava, não, mas a operação não é assim, é de outro jeito. Ele fala, puta, é verdade. Então, a gente tem meio que um acordo que a gente leva as dores e eles ajudam a gente a pensar na solução. Óbvio que a gente participa da construção da solução, porque muitas vezes a gente tem já um pouco dessa visão do que ajudaria, mas é uma construção enorme, assim, que a gente faz com eles, e é o que você falou, e passo a passo, o que a gente chama de beta contínuo, assim, não... Uma mentalidade que nenhuma solução é definitiva, a gente tá sempre em beta ali, testando, cara, provando, acertando e errando rápido para poder corrigir rápido. Acho que tem uma história que o Ariel, que é o nosso CEO, que, cara, foi o cara que liderou por um bom tempo a nossa área de operações. Ele conta que foi quando eles desenvolveram e tomaram a decisão de desenvolver o nosso WMS, o sistema de depósito, internamente. Quando, né, o Mercado Livre decidiu entrar no fulfillment, na logística, eles pensaram, cara, e aí? Vamos pro mercado contratar um software de mercado ou vamos fazer isso dentro de casa? E a decisão foi, cara, vamos fazer isso dentro de casa porque a gente entende que isso é estratégico e, cara, isso vai fazer a diferença lá na frente. E eles codearam o primeiro sistema, cara, do zero. Sem IA. Sem IA. E, cara, o primeiro sistema que eles desenvolveram, eles jogaram no lixo. Porque, cara, não funcionava. Era horrível, a experiência era horrível, eles botaram pra funcionar, deu muito pau. E os caras tomaram a decisão, não, esquece, vamos jogar no lixo, vamos reconstruir isso, cara, com todo esse aprendizado. Então, o lance do beta, acho que esse é um exemplo mais duro, assim, mas eu tava chegando em coisas menores, né? Não, isso. Em MVPs, não monstros, vezes como o WMS. E foi uma experiência fundamental, porque o segundo WMS desenvolvido, cara, foi o que fez a gente, na pandemia, conseguir escalar e virar o que a gente virou e, cara, crescer a nossa rede de fulfillment. Mas isso, como uma cultura, é muito louco, né? Porque, na verdade, a pessoa sabe que o erro faz parte do processo, né? Exatamente. E aí é onde acho que, cara, isso encoraja as pessoas a empreender, né? Legal. E isso é um outro DNA que a gente tem dentro da companhia, que é, cara, a gente chama de empreendemos assumindo riscos. Então, é muito de, cara, somos empreendedores, a gente vai tomar risco, obviamente de forma minimamente calculada, mas entendendo que o erro faz parte do processo e que o beta contínuo vai ajudar a gente a corrigir isso no meio do caminho. Cara, e aí, esses dias eu, enfim, tava conversando com uma pessoa e tava falando do nosso evento, não sei o quê, e o cara falou assim, pô, cara, mas o evento é legal, mas eu acho que vocês deviam ter umas soluções mais reais, né? Ele disse assim ainda, eu não quero ir lá só pra ficar assistindo o que o Meli fez, porra, né? Porque hoje é um sinônimo de algo muito grande que necessita muito investimento. Mas e até isso driveou a gente para o que a gente vai fazer no evento. Mas a minha pergunta é, com essa experiência que você teve no Meli, que você já tinha na Craft, enfim, na Abril, você acha que as empresas conseguem replicar pelo menos um pouco do que vocês fazem lá? Ou, cara, isso está muito restrito mesmo a uma empresa de e-commerce que tem um crescimento vertiginoso? É que nem você falou assim, puta, cara, a gente conseguiu manter o nível de serviço aumentando escala. Sim. Né? Você vê que isso é replicável hoje, olhando assim? Como é que você... Cara, eu acho que sim. Talvez vale dar até alguns exemplos de... Não são coisas menores, são coisas grandes também, porque, cara, o Mercado Livre quase tudo hoje em dia é grande, mas que lá atrás talvez não era tão grande assim. Por exemplo, nosso sistema de monitoramento de carros de transferência, ele é terceirizado. Né? De vocês, inclusive. Assim, a gente opera... E funciona bem, tá? Muito bem, muito bem. Nosso sistema de telemetria, cara, é terceirizado. Então, acho que parte muito do princípio de você entender, cara, o que gera valor de fato no teu negócio. Porque às vezes as pessoas querem empreender e colocar tecnologia por colocar tecnologia. Então, acho que tem muito, cara, primeiro identifica o que realmente tem valor pro teu business, para você saber aonde você tem que investir. Porque sair investindo loucamente também não vai fazer sentido. E eu acho que isso que o Mercado Livre soube fazer muito bem. Assim, lá atrás, voltando no exemplo do que eu dei do Ariel aqui no desenvolvimento do WMS próprio, eles entendiam que isso teria um valor muito grande para se diferenciar no atendimento do e-commerce. Mas isso era uma realidade, beleza, do Meli. Talvez isso, cara, desenvolver um WMS próprio numa empresa, não sei, vou
falar qualquer coisa aqui, numa empresa de distribuição de, não sei, parafuso. Cara, talvez isso não tenha tanto valor, cara. E aí faz sentido ir pro mercado. Tem ferramentas de mercado que com certeza são acessíveis. Acho que a própria Nestec tem muita oferta de soluções nesse sentido. E por isso existem para poder atender esse tipo de gente. Cara, é totalmente suitable, acessível. Acho que hoje em dia, assim, a gente tem muita opção. E transforma. Gera valor, cara. Você vai ter traçabilidade lá do teu depósito, você vai ganhar produtividade. Então, eu acho que parte muito desse lugar, primeiro, de também não romantizar muito a tecnologia, achando que tem que ser sempre algo grandioso, tem que ser sempre uma inteligência artificial. Cara, acho que tem valor em coisas que, entre aspas, a gente considera menores, sabe? E essa transformação, ela acontece acho que a partir daí. Então, acho que a gente foi muito capaz de fazer isso também. Você imagina, a gente tem, cara, N ideias todos os anos e todos os trimestres para priorizar dentro do Mercado Livre. A gente deve fazer, sei lá, 15% daquilo que a gente pensa todos os anos. Mas muito dentro desse processo de priorização. Então, todo ano, obviamente, a gente monta ali no setembro, outubro, a gente senta para fazer um plano anual. E a gente revisa esse plano trimestralmente, mas já sobre esse plano anual, cara, onde a gente fica uma semana sentado, as lideranças de logística, produto, tecnologia, discutindo profundamente o que realmente gera valor. E assim, você chega nessa mesa às vezes pedindo alguma melhoria, e se o case não for muito claro, esquece, cara. Assim, você cai rapidamente dentro desse filtro e não vai passar. Então, assim, tem um processo de construção do aonde colocar o investimento e aonde colocar o valor, que beleza, quando você olha a nossa escala parece algo grandioso e parece que a gente resolve todos os problemas. Não, mentira, a gente tem um monte de coisa que a gente deixa fora e a gente não faz. As minhas principais brigas com o time de produto estão aí. Tipo, cara, me gera mais capacidade, me dá mais throughput de desenvolvimento, porque eu tenho muita coisa na cabeça para colocar na rua ainda. Mas nem sempre eu consigo, porque tem coisas maiores para fazer. Então, os 20 próximos trimestres estão garantidos crescimento. É isso que você está dizendo aqui. Mais ou Entendi. menos. Entendi. Então, acho que, cara, para um negócio menor, acho que tem que pensar daí. Tem que começar daí. Tem um entendimento claro do teu negócio, entender onde você precisa realmente gerar valor e como isso vai melhorar o teu PNL, cara. Sim, tem um exemplo que o pessoal falou, né? Nesse dia desse assunto. Porra, muita gente tá falando em drone. Mas, cara, antes do drone, será que um tuk-tuk no Brasil não iria resolver mais fácil? Então, essa é um pouco da discussão, né? Porque assim, a tecnologia pela tecnologia. Eu quero drone para entendeu? quem, entendeu? Que problema eu tô resolvendo de fato com o drone? Que valor tá gerando de fato? Ah, é para eu entregar num prédio? Tá bom, cara, mas vamos lá. Se você botar uma van, você não é mais eficiente? Não vai ser mais barato? O teu custo, sei lá, por entrega não vai ser menor e você vai cumprir com a mesma coisa com o mesmo nível de serviço? Ou não, não, cara, com o drone eu consigo entregar 5 dias mais rápido, porque eu tô indo para uma ilha, cara, no meio do oceano e de navio leva muito tempo. Beleza, isso me gera mais X% de venda, porque minha promessa é melhor, eu converto mais venda e aí eu vendo mais. Ok, aí você justificou o uso da tecnologia, mas ter o drone só pra você botar lá na primeira capa do jornal e falar que você usa drone, cara, pode ser não sei se é o caminho, entendeu? E nesse mesmo evento, né, o CEO da RAP trouxe a visão dele dos detalhes, cara, e tanto ele quanto tu trouxe hoje a experiência daquele motorista fidelizado, no caso dele, do motoboy, faz total diferença. Acho que Né? Que naquela última milha a gente fala um monte de tecnologia, daqui a pouco a tecnologia é melhorar a experiência de quem está naquela última milha fidelizada e garantida. No caso de vocês, por exemplo, Rio de Janeiro é um exemplo, né? 99,7% do estado atendido com tudo aquilo que tem de problema no Rio de Janeiro. Né? É um desafio, assim, a gente... E aí a gente chama de driver affinity, né? Ou seja, se driver tem afinidade com qual região, com qual topologia, assim, quando você começa a chegar nesse nível de detalhamento, cara, tem muito valor. Há muito valor, assim, a gente vê diferenças importantes de colocar um motorista que tem afinidade com determinada região versus uma região. Às vezes não é nem uma região que ele não tem afinidade, tá? Assim, vou dar um exemplo. O cara, vamos supor, é um cara com afinidade na região de Pinheiros. Eu boto ele pra fazer entrega, sei lá, no Itaim, o cara sofre. E você vê isso no nível de serviço. Você vê lá no, cara, sucesso de entrega, você enxerga uma perda percentual. Como que eu faço isso para 40, 50, 70 mil motoristas? Esquece, em tecnologia não tem como. Então, a gente tá, assim, indo nesse nível de entendimento para poder, cara, transformar isso.
E aí pro cara ser algo fluido, né? Assim, o cara não tem nem que pensar. Ele já sabe que, cara, conectando na minha aplicação, ele vai conseguir chegar ali para aquele lugar que ele gosta. Ó, cara, nem sempre a gente consegue garantir 100% dessa afinidade, mas é algo que a gente vem trabalhando muito forte para poder ter. Outro exemplo, acho que é legal, putz, sei lá, o cara hoje no nosso aplicativo, o motorista, ele consegue, cara, entrar, eu dou uma sugestão de sequenciamento para ele. Mas se ele entende que existe um sequenciamento, cara, que, né, pelo conhecimento, know-how que ele tem, pode ser melhor, ou, né, por como ele está enxergando a rota, ele consegue clusterizar ali dentro daquela rota as entregas. E a hora que ele, antes de iniciar a rota, ele meio que reorganiza essa rota, o próprio usuário já recebe meio que um push de, ó, teu horário de entrega vai estar mais ou menos nesse range horário. Então, eu conecto a experiência do motorista com a experiência do comprador. O cara reorganizando, tipo assim, cara, ó, tua entrega vai chegar mais ou menos por esse horário aqui, dado que esse driver me falou, entendeu? Então... Mas tu confia? Porque em tese ele não pode bagunçar a tua logística, porque geralmente, às vezes, ele acha que aquilo é o melhor, mas você tem dados, que eu sei o quanto vocês usam dados aplicados à experiência, que, cara, não vai rolar, porque aqui tem alguns aspectos que você não conhece. Mas mesmo assim, vocês dão essa autonomia para ele? Cara, a gente dá, obviamente tem um certo... Tem um guarda-reio aqui. Tem um certo guarda-reio dentro desse processo, mas no final do dia, os incentivos estão colocados também, ou seja, para ele tem ali o nível de serviço que ele busca, que ele cumpre, que ele também acaba ganhando o incentivo dele através da transportadora. Ele não vai piorar. Ele não tem muito incentivo para piorar, de certa maneira. Então, acho que isso é um ponto importante, ou seja, os incentivos têm que estar bem alinhados. E é comum a gente cometer esse erro de ter um incentivo como companhia e não transladar isso para o motorista. Sei lá, eu quero que o cara, não sei, entregue mais cedo. Sei lá, começa num ponto básico, eu comunico ele disso. Eu vendo um horário máximo de entrega na plataforma. O motorista sabe qual é esse horário. Eu tô falando isso para ele. Quando ele inicia a rota, ele sabe. Sim. Sei lá, o cara tem visibilidade do que é um endereço comercial quando ele sai com a rota para saber que ele tem que entregar até as 18 horas. Meu roteirizador considera isso. Então, assim, são detalhes que fazem muita diferença na rua. Então, cara, como que a gente vai traduzindo isso? E aí, quando a gente fala de experiência do usuário, o pessoal pensa, o cara tem um carro de luxo. Não tá aí a conversa, né? A conversa tá em o cara conseguir completar o trabalho dele com o menor esforço possível para que ele, cara, ganhe mais dinheiro possível e queira seguir, cara, trabalhando com a gente. Ou seja, que seja um flywheel ali de recorrência, né? Para que esse cara esteja conosco. E isso, para mim, depois me gera, cara, melhor nível de serviço, me gera mais capacidade, porque esse cara quer continuar trabalhando comigo, eu tenho mais estabilidade na oferta e, enfim, isso tudo vai contribuindo. Legal. Essa questão que você falou, cara, hoje eu uso muito o Mercado Livre, cara, aí chega, tua encomenda tá próxima, aí eu vejo lá. Hoje eu consigo acompanhar pelo mapa, né? Isso também deve se melhorar, porque, cara, quando eu vejo que o cara tá chegando, eu já saí, eu já tô no portão. Na maioria das vezes eu tô no portão quando o cara chega e entrega a minha encomenda. E ele dá um sorriso, né? Porra, porque você ganhou o tempo dele, né? Sim, ganhei o tempo dele. Mas é isso que você falou. São detalhes, cara, que talvez a gente não dê valor, mas que fazem toda a diferença. Hoje, por exemplo, o motorista, ele tem um negócio muito simples que a gente chama de voo para lá. Que é basicamente o motorista, quando ele termina, sei lá, entrega 5 dele na rota, ele clica o voo para lá. O voo para lá é o seguinte, o cara da entrega 6 recebe um push na aplicação, falando, cara, o teu motorista tá a caminho. E a gente começou a ver que, cara, o sucesso de entrega melhorava, porque esse cara... o cara começava a se ligar do tipo seguinte, cara, o motorista tá chegando. Então, sei lá, se ele tinha esquecido de avisar o porteiro que ele precisa avisar, ele já avisou. Se ele tá em casa no meio de uma reunião, ele já tá mais esperto pra, cara, atender a campainha. Algumas vezes, tem um vídeo incrível, assim, é um negócio muito simples, mas eu acho incrível, que é... O motorista filmou uma vez, porque tem uma época que a gente fez uma campanha, porque os motoristas não estavam aderindo tanto no botão do voo pra lá. A gente falou, cara, vamos fazer um push com os drivers e tal. E aí era basicamente o cara mostrar alguma situação legal. E aí o cara filmando, ele chegando na entrega, na frente da casa da pessoa, a pessoa já tava, literal, na porta da casa dela, esperando. O cara falou assim, pô, chegou pra mim que você tava chegando. E olha que beleza. Cara, ele não saiu do carro. Ele pegou o pacote, deu na mão do cara e seguiu a rota. Ou seja, minimizei o tempo de parada absurdamente.
o comprador super satisfeito, porque, cara, sabia que o cara ia chegar, e é um negócio muito básico. Então, cara, um ganha-ganha ali de algo simples que você tem que estar vivendo ali, É, próximo da ponta, para é. poder, né, solucionar, de certa Sim. maneira. Não, e aquela minha pergunta anterior, que eu falei, puta, cara, porra, mas o tamanho do médico. Cara, eu acho que tem, vocês sem dúvida nenhuma são um grande caso de sucesso, talvez o maior, mas tem um monte de aprendizado aí que, cara, quase todo mundo consegue aplicar, né? Não é porque é o Mercado Livre, que, porra, tem um poder de investimento muito superior ao outro, que... Então, assim, essa quase que uma... Não é uma ambição, mas assim, cara, vocês têm muito... Vocês são muito atentos aos detalhes, que no final fazem a diferença. Cara, para mim, num setor como o nosso, isso tem que ser aplicado em todos os negócios, né? Então, eu acho que aí tem muito aprendizado que o pessoal pode pegar. Isso é um né? negócio, assim, interessante. Você trouxe e é real, assim, cara. E a gente percebe, né, de novo, sempre uma referência quando chega alguém de fora na companhia, especialmente em cargo de liderança, a gente nota isso nos primeiros meses, assim, que cara, primeiro, é um susto, porque é muita coisa, eles se assustam com o tamanho da complexidade, mas principalmente que a gente tem uma gestão, cara, muito nos detalhes. Assim, a gente tem um perfil de liderança muito profundo naquilo que a companhia faz. Eu brinco que reunião com o C-Level não para na página 2, vai até a página 15, assim, se não for até 50, se tiver tempo, mas é um nível de aprofundamento em praticamente tudo, que é onde a gente acho que realmente consegue gerar valor, assim, é onde a gente consegue gerar diferença, fazer diferença. Então as conversas são muito ricas, todo mundo, cara, tá muito presente, né, nos detalhes, a gente valoriza muito a gente fala de ir pro Gemba, né, cara, que é ir seja pra rua ou pra operação ali, tá vivendo o dia a dia. E conhecendo muito dessa arquitetura sistêmica para poder, né, saber o que pedir, como pedir e desenvolver isso junto com tecnologia. Mas é um business de detalhes, cara, e a diferença realmente acontece aí. Mas eu vou me arriscar a dizer que se tu tivesse uma decisão que envolve esse custo ou experiência, com certeza a experiência do usuário está na frente. Tá na frente. Né? Talvez Nenhuma isso dúvida. seja a diferença Nenhuma do dúvida. negócio, porque muita empresa chega um momento que prioriza custo. Ah, E me parece que no caso de vocês, por tudo que você falou até agora, por tudo que eu venho acompanhando, a experiência do usuário, cara, tem que estar na ponta, porque é isso que fideliza, A né? gente acredita muito, cara, na geração de valor para o usuário sem, assim, que é possível gerar valor para o usuário sem piorar custo, assim. A gente tem muitos cases dentro de casa de que isso aconteceu e a gente acredita muito no poder da escala. Assim, porque no final do dia se a melhor experiência do cara, o cara gera mais recorrência, ele compra mais, você ganha mais escala, com mais escala você pode ser mais rápido e essa roda vai girando, entendeu? Então, óbvio que demanda algum período de investimento ali, Colocar na mas frente. que você precisa colocar na frente, acreditando naquilo que você está fazendo, Sim. aí volta um pouco do empreender assumindo o risco. Mas a gente, cara, não vou falar que a gente não erra, mas assim, nesse sentido, eu acho que a gente errou poucas vezes. Eu não me lembro de uma decisão que a gente priorizou a experiência do usuário que a gente, puta, tem errado, assim. Que tem gerado alguma consequência muito negativa pro negócio. Então, isso acho que gera, assim, quando você cria esse mindset dentro da organização, e é louco, porque fica muito fluido. Não é um debate. Assim, não vira não é difícil tomar essa decisão, sabe? Puta, quando eu faço o paralelo, né, de quando eu tava na indústria, puta, eu tava no 3G. Custo. Custo. Cara, o Custo. lema custo é igual a unha, cara, tem que isso aí, cortar todo cresce dia. todo dia. É isso, cresce todo dia. É Então, isso aí. é maluco, cara, assim, mas realmente no business que a gente tá, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Não estamos trabalhando com uma commodity, né? Acho que isso é uma diferença importante. Mas a gente acredita muito no poder da escala como um vetor de crescimento e viabilidade de rentabilidade e economia, mas sem perder a cabeça no usuário. Cara, isso, de novo, tá dentro do nosso, a gente chama de DNA, né? O DNA ML, que cara, o criamos valor para o usuário. Tá lá, tem Acabou. um logozinho, ponto. Acho que a grande diferença tá aí.
Uma das. E assim, e é importante, porque talvez a casca de banana dessa conversa é você saber o que o usuário realmente valoriza também. Acho que isso te demanda estar muito próximo da voz do cliente, assim, ou da voz do E às usuário, vezes de ele não forma consegue geral. verbalizar o que efetivamente daria valor para ele. Entendeu? E então a casca de banana é você se distanciar e achar que você sabe o que ele quer. Porque quando você cai nessa cilada, você gasta energia, dinheiro desenvolvendo ou criando uma solução Que não daquilo agrega valor que na não visão agrega dele. valor. É isso. Então, volto lá nas priorizações trimestrais anuais que a gente faz, isso também tá sempre muito à tona, sabe? Assim, tá muito no centro da discussão, do tipo, beleza, mas que valor que isso gera, cara? O que isso de fato resolve? Então, cara, isso é fundamental. E, de novo, volta pro tema do cultural que você comentou, que o Marco comentou, de eu preciso estar próximo, eu preciso ter profundidade, eu preciso estar atento aos detalhes, porque é aí que você vai entender realmente o que mexe o ponteiro. Mas nada dá mais valor do que entregar cada vez mais rápido, né? Não é. Cara, Esse o primeiro esse dia um que tesão. chegou a mim encomenda no mesmo dia, eu lembro como se fosse hoje. Minha esposa comprou, chegou. Como assim chegou? Não tem como ter chegado não já. é fora Então, esse é um limite bem complexo, porque o usuário quer cada vez mais, né? Cara, você já tem hoje soluções, né? São Paulo aqui, só entregando em horas, minutos, né? Assim, você tem já a Rap Turbo. Isso, O cara tá te entregando em, cara, X minutos. O próprio Zé Delivery, né? Dando outro exemplo, cara, fazendo entrega em poucos minutos. Então, demanda uma inteligência, um desenvolvimento que, cara, né? Cada um com a tua estratégia, né? Um com Dark Store, outro com, né, uma maneira de distribuição, a gente com, às vezes, com um pouco mais de emprego de uso de tecnologia, a um vendedor com um pouco mais de autonomia, ou usando um depósito de fulfillment para entregar no mesmo dia, com uma malha que tem que ser um reloginho suíço para poder chegar de fato no mesmo dia. Então, mas a chave disso tudo é orquestração. Total. Não tem bala de prata. Total. Então, quando a gente trabalha muito na Nestec falando de como você orquestra N soluções, N entidades, N players, está totalmente conectado. Tu não consegue melhorar sozinho. Não. Você tem que orquestrar gente, sistema. No caso de vocês, inclusive, intempéries do tempo, né? Já tiveram muitos casos no Sul de mudança. A gente sofreu bastante, cara. Assim, o Porto Alegre foi ano passado, né? Não, retrasado, né? Já. Tá virando quase todo ano lá agora, né, cara? Bem duro. Tá Santa Catarina já há algum Esse tempo, ano, todo ano de tem novo, alguma coisa. Estão dizendo que vai pegar. É difícil. Em todos os aspectos, né? Assim, a gente sofre, né, primeiro, socialmente ali, toda, né, a população, cara. A gente tem time nesses locais. A gente às vezes sofre com, né, a própria infra, que acaba às vezes sofrendo algum dano. Disponibilidade, né, de motorista. E você tem que se readaptando rápido. Então, cara, a gente hoje tem, sei lá, na torre de controle, a gente está conectado a uma ferramenta de forecasting de clima para poder, cara, prever clima e prever a promessa de entrega e fazer ajuste na promessa. Assim, muito maluco. É um nível de integração doido. A gente estava conversando, inclusive, semana passada com o pessoal dos Estados Unidos, que eles têm uma ferramenta lá que eles trabalham com a Amazon, estavam oferecendo pra gente também. Cara, que eles fazem algumas conexões com algumas bases de dados diferentes de forecasting de clima, que já meio integrado com o sistema, tomando decisão automática. Então, cara, tudo acaba tomando mexendo. Decisão automática. Ajustando dentro do teu sistema, obviamente, algumas parametrizações, para que você não tenha que ter nenhum tipo de intervenção humana. Então, cara, são coisas que a gente precisa seguir trabalhando num cenário cada vez mais hostil de clima, né? Assim, é o que vocês falaram. Todo ano a gente está tendo algum problema em algum lugar, né? Inundação, vendaval. Cara, o que aconteceu na fábrica da Toyota aqui no interior de São Paulo ano passado, cara, é um absurdo, assim, a gente tem operações próximas, assim, por sorte não aconteceu nada, mas tá cada vez menos previsível também, né? Então, pauta semanal nossa. Pauta semanal. Assim, a gente tem um time, tem uma parte do nosso time na torre de controle, cara, com foco, não vou dizer que só nisso, mas também nisso. Uma parte relevante. É uma parte relevante porque eu preciso reconfigurar a rede, né? Eu preciso ter alternativas de rede para quando isso acontece. E isso vale para outras coisas, né? Sei lá, acidente em rodovia, né? Sei lá, a Dutra, a gente está vivendo um período de obra grande na Dutra, né? E sei lá, a Serra das Araras, por exemplo, é um ponto ali crítico de acidentes, com poucas vias de alternativa.
Né, no final né, a gente vai ter bastante opção por lá, mas é um lugar que quando trava você fica meio que, cara, dependente cara, de que se resolva, basicamente. Então, são situações que a gente vai, cara, tendo que gerenciar para poder prometer aquilo que de fato a gente acredita que vai cumprir. Né? Então, acho Legal. que tem muita atenção nisso. Legal. Fred, como é que tá a parte de eletrificação para vocês? Cara, a gente avançou muito. Hoje a gente tem a maior frota elétrica, pelo menos a gente acredita, assim, por todos os dados que a gente levantou, acho que a gente tem a maior frota elétrica do Brasil e da América Latina. Aqui no Brasil a gente já está com mais de 2 mil carros elétricos rodando. 2 mil. São todos empregados em... Eu preciso fazer um parênteses. Eu li semana passada, numa matéria que se falou, eram 700. Já está em 2.000. Quanto tempo esse gap de 700 para 2.000? Cara, essa matéria deve ser um pouco mais antiga, mas a gente... Cara, acho que a gente rampou rápido. Acho que a gente fez aí grosso em uns 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, a gente foi implementando. Então foi uma velocidade grande. A gente começou a colocar os primeiros carros elétricos lá em 2019, mas eram poucos. 2021, 2022 a gente começou a rampar mais rápido e a gente deu uma bela acelerada. No ano passado a gente implementou aí os últimos, e agora a gente tá meio que num momento de estabilização, de seguir amadurecendo o modelo. Mas a gente vê uma condição, cara, interessante de conseguir gerar eficiência dentro do modelo, que eu acho que é algo que é o maior medo de todo mundo. Então, a gente, né, obviamente, não é para você colocar carro elétrico em qualquer lugar, é isso. Mas a gente percebeu que em zonas de alta densidade, com bom desenho de veículo, né, você tem soluções ali, cara, adaptáveis, cara, faz muito sentido. A gente teve que trabalhar muito forte no início com infraestrutura, óbvio. Assim, infraestrutura, quando a gente começou, era quase inexistente. Então, a gente diversificou muito a infraestrutura, seja com os parceiros desenvolvendo infra nas próprias operações deles, seja a gente colocando infraestrutura de carregamento nas nossas operações também, ou se associando com terceiros, no que a gente chama de Charge as a Service. Então, o cara tem lá um estacionamento que ele tem a disponibilidade ali de carregamento, a gente também faz uso. E a gente foi meio que construindo isso e fomos pulverizando também geograficamente. Não é que a gente tem carro elétrico só em São Paulo, né? Mas a gente conseguiu colocar fora do eixo aqui Rio-São Paulo também. A gente tem carro elétrico no Nordeste, a gente tem carro elétrico no Sul. Então a gente conseguiu fazer uma boa diversificação e fomos aprendendo. Acho que obviamente nasce com o intuito de sustentabilidade, mas a gente entende que, cara, tem muita empregabilidade em regiões de alta densidade. A autonomia segue sendo um desafio, né? A gente vê, cara, a vida útil das baterias evoluindo muito. Eu tive na Suécia uns 2 anos atrás e, assim, existe uma corrida muito grande na Europa para poder ter um desenvolvimento cada vez maior de carros elétricos. Existe um desejo de que os carros, acho que se não me engano, a partir de 2030, se eu não me engano, sejam todos elétricos. A frota europeia desenvolvida a partir de 2030, se eu não me engano, passa a ser toda elétrica. Então tem uma corrida grande por eletrificação por lá. O que, de certa maneira, é meio uma dicotomia, porque a geração de energia elétrica lá é majoritariamente, exato, através de carvão. E a gente vê um receio grande no Brasil, onde a gente, cara, pelo contrário, né? A gente tem uma energia hiper renovável, assim, super limpa, com uma infraestrutura que pode crescer muito, uma capacidade energética que, cara, tá longe do total do potencial. Então, eu acho que a gente já tá apostando muito nisso. A gente vem apostando muito nisso, vem dando certo, assim, é uma realidade, assim, na nossa operação, não é algo estranho, vamos dizer. E a gente tem muito orgulho, assim, muito legal estar podendo viver. Acho que é algo que vem funcionando bem. Vem funcionando bem, a gente vê os carros funcionando, já tem carros aí com 2, 3 anos e cara, super, super bem. Legal. O Fred, cara, você ainda é muito novo, né? Comentei aqui. Obrigado, às vezes eu não me sinto tanto assim, não. Mas, cara, acho que você é o convidado mais novo que a gente já recebeu. Legal. E já são mais de 100 episódios. Amor. Mas você é muito novo por tanto que você já entregou, por tanto que você já fez, né?
O que você ainda gostaria de fazer na tua carreira? Ah, O que você pensa aí sobre isso? pergunta difícil essa, cara. É boa essa pergunta, eu gostei boa. dessa pergunta. Cara, acho que assim. Não tem muita resposta do puta, o que eu ainda quero fazer. Eu acho que. Eu tô tendo prazer, e acho que a gente tá tendo prazer de viver eu tava falando isso contigo em off aqui, de ver esse momento de valorização da logística. E a gente nunca teve, né, nunca se falou tanto sobre logística no mercado de forma geral, e eu acho que o mercado finalmente se deu conta que o valor que a logística tem pro negócio, né? E isso é o que, sei lá, o Mercado Livre para mim é um exemplo, porque o CEO da companhia é um cara que veio, ele não necessariamente tem a base de formação dele Tem em o background. logística, mas o background dele dentro da companhia teve muito em Sim. logística. E isso para mim é emblemático, cara. Assim, o CEO da companhia é um cara que veio de total. logística, assim, porra. Cara, eu pretendo seguir vivendo muito isso, assim. Eu aprendo muito, acho que a gente ainda vai transformar muito a maneira de fazer logística. É minha paixão, acho que, cara, me descobri muito profissionalmente no setor. Não tenho muita intenção de pivotar para outra área, mas acho que olhando isso cada vez mais de um lugar de emprego de tecnologia e de um lugar estratégico. Então, até a gente teve um papo antes que o pessoal me perguntava, cara, né, o que um líder de logística tem que ter, onde ele tem que estar. Eu falei, cara, a primeira coisa, você tem que entender qual que é a estratégia da companhia. E para mim é muito isso, assim, poder viver essa corrida com o Mercado Livre de crescimento do e-commerce na América Latina. O e-commerce na América Latina hoje sei lá, tem 13, sei lá, e 16% de penetração, vai variar por país em momento, mas está por aí. E você compara com mercados maduros de 30%, 35% como China e Estados Unidos. Então, cara, tem um white space de construção muito grande ainda. Então eu quero continuar vivendo isso, eu pretendo viver isso aí mais alguns bons anos e poder ver o que a inteligência artificial vai trazer pra gente, né, cara? Que assim, é absurdo. Essa é a pergunta, né? É absurdo que a gente tá, a velocidade que as coisas estão se transformando, o que a robótica, como a robótica está se transformando. Cara, a gente saiu rápido, né? Assim, parece que em poucos meses a gente viu a galera já pivotou de chat GPT para cloud e não, né? Assim, a coisa está se transformando numa velocidade ainda mais assustadora. Então, eu quero estar aqui para poder ver o que vai acontecer com a gente aí nesse futuro. E acho que, cara, aprender com isso. Acho que o objetivo é mais seguir aprendendo. Acho que essa é a minha fome, cara, de seguir vivendo e aprendendo com o que está acontecendo e poder desfrutar disso com essa galera que tá caminhando conosco, assim. Você sabe que muito do pessoal que olha o podcast são profissionais de logísticas que olham para se inspirar, né? E eu acho que é muito legal quando você fala da logística deixando de ser mais uma área para ser uma área-chave, né? Então é muito legal você dar essa visão para quem está aí agora correndo atrás a importância da logística, né? Na verdade, o cara está indo para uma área nobre dentro da empresa hoje, o grande diferencial competitivo, né? Total, cara. Acho que o valor que você consegue gerar, e aí assim, sendo bem objetivo no que é valor, né, cara? Cada dia que eu diminuo de promessa de entrega dentro do range de promessa rápida, eu converto 10, 15, 18% a mais de venda. Tô falando que assim, eu tô gerando top line para a companhia. Que ação na cabeça. Cara, na cabeça, e assim, que ação de marketing gera isso? Ou seja, o pessoal de marketing estuda um bom tempo para poder, cara, mexer um ponteiro nessa magnitude. E óbvio que a gente também estuda um bom tempo para poder se preparar, e assim, não é que é fácil fazer isso, mas, cara, isso é botar valor na mão do acionista, no painel da companhia, para gerar margem, para ser mais eficiente, cara, e colocar dinheiro no bolso. Assim, acho que quando a gente começa a entender a logística dessa perspectiva, é aí que a gente começa a transformar. Eu acho que as pessoas, assim, o mercado percebeu que existe esse poder aqui dentro, né? Que a mobilidade, que o serviço tem um valor cada vez maior para uma sociedade que evolui digitalmente muito rápido. Então, quem tá chegando agora, cara, assim, o pessoal que, né, tá se formando, puta, eu adoraria estar entrando nesse momento. Assim, a gente, cara, eu não sou, eu sou, assim, sou jovem, mas vivi um pouco ali da logística, eu vou chamar de logística antiga, ainda que eu não gosto muito cara, desse nome, mas pegou bastante Excel. Assim, o Excel e, assim, a indústria tradicional, né, cara, como aquilo era enxergado, do tipo, putz,
ser quase maltratado naquela época, como, né, fazendo entrega, assim, parecia que você tava fazendo um favor. Aquelas brigas homéricas entre o comercial e logística. Cara, isso é uma página que sim, quem não virou ainda tá perdendo tempo, porque dá para construir junto, e a área comercial com a área de logística, elas andam completamente de mão dadas em busca do mesmo, e assim, com capacidade de gerar o mesmo objetivo, que é a companhia vendendo mais e gerando valor. Então, Foi um belo exemplo. Esse comercial e logística tinha essa briga justamente porque a logística não tinha voz, né? é isso. E hoje isso está quase se invertendo. E é isso que a gente fala muito para os profissionais, né? E assim, numa perspectiva onde se enxergava a logística realmente como um centro de custo, né? Isso. Cara, é um custo, eu tenho que cortar o máximo possível, eu tenho que seguir gerando eficiência. Porque, cara, às vezes o próprio cliente não vê valor naquilo. Puta, quem nunca passou por um caminhão esperando 15 dias para descarregar em algum lugar? Então, cara, isso acho que eu sinto que cada vez está ficando mais para trás, a gente está cada vez mais integrado com tecnologia. As pessoas, assim, a capacitação das pessoas e a voz que o logístico está tendo, né, na mesa de decisão estratégica da companhia é cada vez maior. Então, acho que é um momento, cara, lindo para quem está começando e um momento lindo para quem quer mudar, assim. Acho que você fala de um jeito que parece fértil. que é o legado que você quer deixar, mas falar legado para alguém com 36 anos é Aí duro, dá, né? Dureza, né? Cara, duro, mas assim, não sei se vocês têm essa dimensão, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que quem mudou o cenário, né, o que ajudou muito a mudar o cenário da logística, pelo menos aqui no Brasil, foram vocês. Exatamente. O legado já assim, tá aí. Cara, eu cansei de ouvir, vocês sim, devem ouvir assim, puta, não, o Mercado Livre é uma empresa de logística, cara. A gente se define como empresa de tecnologia. Então, né? Mas tem isso. Então, assim, esse esse legado, sem dúvida, vocês já deixaram. Assim, legal. Não tenho dúvida. Dá muito orgulho, assim, cara. É louco porque assim, a gente tem uma cultura também de olhar muito pra frente. Assim, às vezes até acho que a gente celebra pouco algumas coisas, mas a gente celebra, mas celebra rápido. Assim, a gente para, olha pra trás, legal, pô, festeja um dia. Bora. No dia seguinte, beleza, cara. Cadê o pipeline? Cadê o backlog? Vamos pra cima. Então, o que é legal pra caramba também, assim, é meio que uma barra de inconformismo. Mas, cara, na linha do que o Steve Jobs fala, que os pontos se conectam olhando pra trás, quando eu olho pra trás desses 7 anos, é absurdo de onde a gente saiu pra onde a gente tá. Então, assim, lógico que, né, falar de legado é ousadia demais, mas tem um fator de transformação importante que dá pra ver. A própria série que a NSTech fez, né, contando a logística numa perspectiva de mais longo prazo, né, contando o cenário macroeconômico, como as coisas foram acontecendo, você percebe isso, assim, que tem um capítulo de transformação nesses últimos, sei lá, 7, 8, 10 anos muito grande. E realmente a gente vê isso. E aí, cara, falo pra todo mundo que tá na logística, é a valorização do profissional, né? Assim, a gente como profissional acaba sendo muito valorizado. Puta, sei lá, isso que a gente tá fazendo aqui hoje é impensável lá atrás, assim. Pô, os caras vão me chamar num podcast pra falar de logística, assim. Quem quer parar pra ver isso na época? Era impensado. Então, mais 100 episódios, né, cara? Assim, mostra o quanto cara, é perene e realmente, cara, a chave mudou. Legal. Cara, a gente podia ficar aqui mais algumas horas, né? Eu vou ter que fazer uma pergunta que eu não então vai, aqui. porque a gente tem o quadro final aqui, que é legal. Eu preciso saber o seguinte, a gente falou muito de tecnologia e IA dentro do sistema e da operação. Mas como é que tu tá trabalhando isso dentro das equipes, nas pessoas? Cara, eu acho que a gente ainda tá numa fase exploratória de IA, na minha visão. Assim, ainda acho que a gente tá meio que naquele mar aberto, a gente tá disponibilizando muitas ferramentas para todos os colaboradores, para que eles experimentem, a gente tá estimulando muito o pessoal ainda sem um direcional tão claro, mas é impressionante o que já tá surgindo, assim. Cara, não só da estratégia, das coisas muito grandes, mas, cara, é muito prazeroso você chegar na operação, você pega lá um analista na operação e o cara te traz 2, 3 grids de IA, falando, cara, isso aqui já me ajudou, o negócio que eu tinha X pessoas fazendo e agora esse negócio corre pra mim, eu tô usando essa galera agora só pra corrigir o erro que eu tinha que antes eu não tava nem enxergando. Então acho que, sim, é um processo quase que de letramento, eu diria. Cara, eu falo por mim, hoje eu tava 1 hora, tem um analista meu da torre de controle, que o moleque é um crânio de IA.
Primeiro ele estava fazendo todas as sincronizações que eu precisava do meu cloud com as bases de dados do Meli, que eu ainda não tinha feito. Cara, me ajuda a fazer isso daqui. E me passou meia dúzia de prompts, assim, de coisas legais para poder tornar a rotina mais eficiente. Então, já tem lá um assistente que já me dá todo o gabarito, uma secretária, né? Já me dá o gabarito do dia que eu tenho que fazer, cara, quais são os pontos de atenção, o que são os pontos críticos das reuniões. Puta, assim, isso começa a gerar uma eficiência de tempo absurda. Mas eu acho que isso ainda vai, cara, evoluir muito. Então, Legal. a gente tá nesse estágio. Então, acho que tá um pouco por aí. Acho que é natural a gente poder afunilar isso e cada vez fazer um uso mais assertivo. Mas eu acho Legal. que as pessoas vão cada vez mais usar para ter mais tempo disponível. Para que a gente possa pensar, cara, cada vez mais, usar mais a cabeça para que a inteligência, enfim, resolva e crie aquilo que na nossa cabeça tem de boas ideias. Eu ainda acho que as boas ideias estão com as pessoas. Assim, eu ainda acredito muito nisso. Mas é legal, já tem umas interações engraçadas, assim, e eu brinco que o Claude ele é mais ácido que o ChatGPT, né? O ChatGPT ele é meio amigão, isso, assim, isso então aí, ele tá te isso aí, elogiando, isso aí. fala que você é bonito, não sei o que, cara. O Claude ele já te fala assim, não, cara, não é assim, Isso. vai mais por ali, então tá divertido. Legal. Mas Vamos é bom o aprendendo. ChatGPT quando fala, né? Excelente pergunta. É, Por mais estúpido cara, que você tenha perguntado, né? isso, Excelente isso. pergunta. O próprio cara, o CEO da OpenAI falou isso em nenhum momento. Falou assim, cara, assim, eu já não tô mais gostando do que ele tá falando, cara. Tá chato, assim, porra. Tá muito amigão. Legal. Mas Boa. é isso. Cara, então vamos agora pro nosso quadro final aqui. Eu já vou te convocar para que você venha outras vezes aqui, que tem muita coisa pra gente falar ainda, né, Edu? Legal. Mas, enfim, a gente já vai finalizando. Então, eu vou fazer um bate-bola aqui e responda aí como você achar melhor, tá? Tá bom. Vamos lá. Executar ou planejar? Cara, em outros tempos eu te diria planejar 100%, mas eu acho que cada vez mais a execução no mundo dinâmico que a gente está vivendo tem muito valor. E o executar no sentido de aquilo que eu falei ao longo da conversa, que é de acertar ou errar rápido para corrigir a rota rápido. Mas ainda fico com planejar. Primarizar ou terceirizar a logística? Depende. Eu acho que depende muito do que você está buscando, na linha do que eu falei de que gera valor. A gente hoje tem operações terceirizadas e primarizadas. Acho que depende muito do que é estratégico ou não para a tua operação. E, obviamente, o que é estratégico, de forma geral, vale a pena pensar em primarização, mas tem muito valor em bons parceiros e, sei lá, para dizer, o meu transporte todo ele é terceirizado. Então, acho que tem muito a ver com onde você quer colocar o foco de fato. Legal. Essa aqui é boa para vocês, ó. Vocês têm muito dos dois. Tecnologia ou gente? Tecnologia com gente, pode ser? Pode. Cara, acho que não consigo enxergar um andando sem o outro ainda. E eu acho que as boas tecnologias que a gente desenvolveu através de boas pessoas. Então, eu acho que cada vez ter mais tecnologia para que as pessoas tenham mais tempo para pensar e desenvolver aquilo que realmente tem valor. Legal. ES ou G? Cara, eu fico nos dias de hoje com S, porque eu acho que a gente está vivendo uma transformação climática que vai deixar cicatrizes importantes. Então, acho que a gente precisa já começar a transformar insights em ações se a gente realmente quiser ter um futuro melhor. Não é um problema lá da frente, o aquecimento. De novo, a gente falou aqui um pouco de todo ano a gente tem uma catástrofe. Cara, se a gente não começar a se mexer agora, acho que a gente vai ter bastante problema. Difícil alguém ter essa consciência hoje, né? É complicado. O S deu uma sumida e nas conversas que a gente está tendo, bacana. A gente está vivendo, acho que a gente vive as dores de outras maneiras e a gente às vezes coloca isso num outro lugar. Isso. Mas tem muito a ver com o clima. Perfeito. Muito bem colocado. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Cara, meio clichê, mas é brilho no olho e vontade de aprender, cara. Sim. E aí isso para mim se traduz muito em resiliência, em adaptabilidade, em, cara, vontade de aprender.
Mas é porque eu, assim, acho que muito porque eu me enxergo assim. Eu sempre falo que eu fui um aluno nota 7, nunca fui um aluno nota 10, nunca fui um aluno nota 3 tampouco, mas sempre tive muita vontade e, cara, muita capacidade de se adaptar ao novo, assim, às dificuldades, adversidades, muita resiliência, assim. Gosto muito Legal. disso. E o que mais pesa na hora de demitir alguém? Cara, cultura. Cultura. Acho que não aderência cultural, essa é É inegociável, não fatal, tem né? como. É. E não é assim, o cultural do ponto de vista do que é óbvio, que é, sei lá, cara, integridade. Não, não é isso. Acho que é realmente a pessoa conseguir se adaptar, entender a cultura da companhia. Sei lá, dando um exemplo meio radical, que não é tão simples assim, mas sei lá. Um cara que chega com foco só em custo numa companhia que valoriza muito a experiência do usuário. Entendi. Cara, se esse cara não conseguir entender e se transformar, vai ter problema, entendeu? E aí, obviamente, você vai dar coaching, vai direcionar, vai desenvolver, mas depende muito de cada um. Mas cultura não dá pra negociar. Tem algum líder que te inspira? Ah, cara, tem alguns. Cara, o Ariel é um deles. Acho que o Ariel é um cara, talvez seja um dos caras mais inteligentes que eu conheci no mundo corporativo, assim. Um cara que consegue conciliar visão com uma inteligência absurda, com uma resiliência absurda, com um desenvolvimento de pessoas muito grande e humildade. Isso, cara, assim, é uma salada difícil de você enxergar num cara só, assim. Ah. É um cara que me inspira bastante profissionalmente. Tem outros, cara. O Maurício, que é meu chefe hoje, é um cara que me inspira muito, um cara muito simples, fácil trato, que consegue estar presente mesmo distante, que é algo difícil. O cara que mora em Miami, né, toca Latinoamérica e pô, consegue se fazer muito presente. O próprio Bassoi é um cara que, cara, a gente conversou antes aí, o cara que eu trabalhei com ele, um cara que acho que a gente tem um jeito, às vezes, um pouco parecido, um cara que eu gosto muito. A gente agora trabalhou junto no passado, voltando a trabalhar junto agora. E aí acho que tem os exemplos dentro de casa, assim, né? Cara, meu pai e minha mãe, meio clichê também, mas as referências de valores, as referências de criação, de visão, pra mim é incrível também. Legal. Aqui acho que você já falou um pouco, mas qual que é, na tua visão, o maior gap do nosso setor? Acho que vem melhorando, cara, mas eu diria ainda que colaboração. Eu acho Boa. que a gente ainda, para não falar quase não tem, acho que está começando um pouco mais agora, a gente está começando a ter algumas conversas mais colaborativas. Acho entendível ainda, acho que a gente vive um ambiente de competição ainda muito forte, acho que ainda tem uma mudança cultural, mas ainda tem muito espaço para colaboração entre setores, etc. O que a gente não consegue ver às vezes as pessoas querendo, sim, as pessoas cedendo, né? E eu me coloco no balaio, tá? Assim, eu não tô livre disso, não. Mas geralmente os processos de colaboração travam nisso. Ah, mas eu não quero abrir mão de tal coisa, eu não quero abrir mão de tal coisa, aí você trava um projeto de colaboração muitas vezes. Assim, às vezes o cara com uma frota ociosa que você poderia colocar para rodar na tua operação, remunerar o cara. Ah, não, mas veja bem, essa remuneração não é tão boa. Ah, mas pode ser que isso vire um problema lá na frente. Então, acho que a gente ainda tem bastante oportunidade como setor de colaborar mais. A gente acredita que esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. 40% das frotas hoje estão paradas, cara. Então, assim, não faz o menor sentido. Não faz. Concordo. Então... Acho que a gente precisa... E acho que vocês promovem aqui ajuda muito nisso. Assim, simples bate-papo aberto aqui já é um vetor de empatia, primeiro, que acho que tem que partir daí, para que a gente em algum momento possa começar a colaborar. Os eventos, a gente está cada vez mais junto, trocando, mas acho que é algo que a gente precisa realmente seguir trabalhando. Legal. Como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Você é otimista? Cara, eu sou um otimista. Eu acho que o que mudou nos últimos... Assim, a gente mudou muita coisa nos últimos 5 anos. Acho que vocês falaram também. E a própria... Né, voltar na série lá que eu gostei muito. Não porque eu participei, mas, cara, a série que vocês fizeram ficou muito legal. Porque quando dá essa perspectiva de tempo, assim. Às vezes a gente tá muito no dia a dia. E é comum pra gente que tá, né, às vezes afogado no dia a dia, imerso, não conseguir enxergar isso. Mas teve muita transformação nos últimos 7 anos. Eu acho que daqui 10...
gente vai estar vivendo, cara, uma logística muito mais integrada, se, né, tudo der certo, acho que com mais colaboração, como a gente comentou aqui, acho que é algo que a gente vai explorar. Mais tecnológica, acho que o acesso à automação, o acesso à robótica está cada vez maior. O desafio de mão de obra eu não acho que será menor. Isso, de certa maneira, com a diminuição dos custos de automação, vai viabilizar cada vez mais projetos nesse sentido, eu acredito. Então, a gente vai ver cada vez mais galpões automatizados, a gente vai ver cada vez mais galpões com robótica. Uma coisa que eu torço muito, ainda que eu acho, assim, esse eu confesso que eu tenho dúvida, acho que o desenvolvimento de uma frota mais híbrida, né, acho que é algo que eu gostaria de ver. Confesso que eu não tenho tanta segurança disso, mas eu gostaria de ver. Acho que a gente ainda está bem atrasado nessa discussão. Acho que ainda tem muito uma briga que eu acho às vezes até um pouco estúpida com relação a não, mas veja bem, não é o elétrico, é o hidrogênio, não, é o biocombustível. Cara, puta, por que não é tudo? Sabe? Por que não é, a gente, na minha visão, tem espaço para tudo isso acontecer em lugares diferentes, de maneiras diferentes. E às vezes a gente fica numa discussão de, não é um, não é outro, porque eu quero que a minha ideia seja melhor e sei lá pelo que motivo. Eu acho que a gente tá perdendo muito tempo nisso. Mas eu gostaria de ver, porque eu acho que conecta um pouco com o tema do S que a gente comentou antes. E a gente tem um potencial enorme no Brasil para poder fazer isso. Pô, a gente tem os minerais para poder construir bateria elétrica aqui dentro, a gente tem energia de fonte renovável, cara, abundante. Então, acho que, sim, eu gostaria que nos próximos 10 anos a gente visse mais disso. Legal. Fred, obrigado, cara, pela tua presença aqui com a gente. Parabéns por tudo que você já fez, obrigado, apesar da pouca idade, né? Não, mas é incrível mesmo. Parabéns pela coragem, não tenho dúvida que você teve que ter muita coragem em muitos momentos, né, para executar o que precisava ser executado. E te desejo muito sucesso aí, acho que você tem muito para entregar ainda para a logística nacional como um todo. Né? Então, obrigado pelo tempo que você reservou para estar aqui com a gente também. Que isso. Muito bom, uma honra receber você aqui. Obrigado, cara, sem agradecer vocês dois, a NSTEC, o Vasco, cara, acho que é um prazer, sempre um prazer vir aqui conversar. Puta, falar do que a gente gosta é fácil, é bom. E acho que poder dividir com, né, quem tá assistindo. Eu, cara, consumo muito conteúdo aqui também. Então, cara, espero que o pessoal tenha podido... Cara, tenha conseguido desfrutar aí da conversa. Claro. Cara, muito ansioso no bom sentido do que vem pela frente. Tem muita coisa legal pra gente construir ainda. Legal. Valeu. Show, Edu, valeu, obrigado também pela companhia. Eu vou ter que dizer só que eu já esperava algumas coisas que você falar, mas eu não tinha essa visão da tua visão social. E é muito bacana. Eu acho que isso forja um pouco de tudo que você traz aqui. Eu achei muito bacana. Obrigado, cara. Valeu. Muita coisa. Tenho certeza que o pessoal aproveitou demais. Então é isso, gente. A gente espera vocês no próximo episódio.